Meus irmãos, graça e paz. É uma alegria de poder estar aqui com amados irmãos esta noite. A última vez que eu estive aqui era 2016. Já faz muitos anos. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade e também pelo convite do conselho desta igreja para poder estar aqui hoje com esta amada igreja. E estou aqui com minha esposa, o nome dela é Tereza, e nosso filho Fabrício. Vou convidar para ele ficar só de pé. Os irmãos ainda que não... É a primeira vez dela aqui no Brasil, me acompanhando. Pode sentar, por favor. Eu louvo Deus pela vida dela. E ela é uma grande parceira que me ajuda muito nesses últimos anos, lá em nosso ministério em Guiné-Bissau. Eu louvo Deus pela vida dela. E também pelo filho do nosso filho, que é o Fabrício. Amados, eu quero convidar meus irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, número 40. E vamos meditar a partir do versículo 6 a versículo 10. Salmos de número 40, versículo 6 a 10. Se no caso eu estou falando rápido, qualquer pessoa pode levantar a mão, porque eu falo português mais de Portugal. Então a gente fala um pouco rápido. Então se no caso estou falando rápido, só levantar a mão e vão entender. Tá bom? Vamos fazer essa leitura. Salmos 40, versículo 6 a 10. A palavra de Deus disse: sacrifício e oferta não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocausto e oferta pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rodo do livro está escrito ao meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cereis os lábios. Tu sabes, Senhor. Não ocultei no meu coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Vamos orar, queridos. Eterno Deus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra lida, Senhor. Venha falar conosco esta noite. Me usa, Pai, como um simples instrumento que eu possa transmitir a tua palavra para a sua igreja esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar com amados irmãos esta noite como servir Senhor com a liberdade. Mas eu queria pedir permissão para amados irmãos para dar um breve testemunho de um jovem que eu conheci em Guiné-Bissau. O nome desse jovem é Pansal. Este jovem vive numa aldeia. E porque nessa aldeia eu gostava muito de ir nessa aldeia, de poder visitar uma senhora que vive nessa aldeia. Então toda semana, uma vez por semana, eu passo nessa aldeia para poder visitar a senhora e poder compartilhar sempre a palavra de Deus com a senhora. E toda vez que eu estou nessa aldeia, eu sempre vejo esse jovem Pansal cuidando da sua criação lá, porque ele gosta de criar cabra, porco, essas galinhas caipira. Ele cuida lá. Então um dia eu perguntei para aquela senhora: quem é esse jovem? Eu falei: o nome dele é Pansal. Ele gosta de criar, ele vive aqui no nosso meio. Aí terminei o meu tempo com aquela senhora, voltei para a cidade de Gabu. Na outra semana eu voltei lá de novo. Desta vez, depois que eu terminei de falar com aquela senhora, eu fui diretamente conversar com esse jovem Pansal. Cheguei, cumprimentei ele. Aí eu apresentei para ele, eu falei: meu nome é Domingos, sou pastor Domingos. Ele falou: não, eu conheço o senhor. Senhor, toda semana o senhor está aqui nessa aldeia, nos visitando alguns irmãos. Aí, na nossa conversa, eu comecei a falar a palavra de Deus para esse jovem Pansal. E ele ficava atento, me ouvindo. No término da minha fala, ele falou o seguinte para mim: pastor, o senhor está querendo eu abandonar todos os meus costumes, a minha tradição, para poder seguir a sua religião? Olha, essas crias que eu faço aqui, eu faço também cria, porque muitas vezes quando um membro da minha família morre, essas criações que eu faço,
é para ritual. Porque para eles, quando morre uma pessoa, a pessoa não vai para o paraíso, a pessoa fica num purgatório. Então, precisa de se sacrificar o animal para aquela pessoa poder sair do purgatório para ir para o paraíso. Então, ele estava falando isso para mim. Aí eu falei assim, Pansal, eu entendo, né, como você está pensando que você é uma pessoa privilegiada pelos deuses, que você acredita, que você faz essa cria para tudo, uma finalidade para poder fazer sacrifício, quando você perde membro de família, ou quando uma família morre, precisa, né, de animar para fazer ritual, então você já tem tudo pronto. Mas o que eu estou falando é a respeito de quem é Jesus para você. Porque a vida que você está vivendo, e você está vivendo uma vida de escravidão. Eu falei, desculpa por eu usar essa palavra. Eu falei porque eu também era totalmente escravizado. A minha família era totalmente escravizado. Eu falei porque a minha família, o meu pai é um grande macumbeiro. Você conhece ele. Eu falei, o nome dele é Orlando. Ele falou para mim, Orlando é seu pai? Sim, é o meu pai. Mas como que o seu pai é um macumbeiro e você é um pastor? Aí eu tenho o privilégio de poder falar para ele o meu testemunho, como que eu tenho encontro com Jesus. E depois, quando eu falei com ele, orei com ele aquele dia e voltei, só para resumir, para não pegar muito tempo. Depois que eu fui embora, 2 dias se passaram. A minha fala, tudo que eu falava para ele, ele ficava pensando naquilo. Um dia ele pediu o meu número para aquela senhora que eu visito lá. Aí ligou para mim. Neste dia eu estava na nossa congregação, a 28 quilômetros da nossa cidade. Ele ligou para mim, eu atendi celular e falou para mim, pastor, sou eu, Pansal. Aí eu falei, Pansal, tudo bem, tudo. Eu peguei o seu número aqui, mas eu gostaria que o senhor passar aqui na aldeia, porque eu gostaria muito de falar com o senhor. Eu falei, Pansal, eu estou muito longe, eu estou aqui na Encerração. Aí é muito longe de Gabu, para sair de Gabu para ir para a sua aldeia, porque de Gabu para a aldeia dele é 16 quilômetros. Mas ele falou, por favor, passa aqui. Eu falei, tá bom, Pansal, depois que eu terminar aqui, eu vou lá. Terminei a atividade, cheguei em Gabu, já passei para lá, cheguei quase 8 e pouco da noite. Depois que eu cheguei, e ele falou para mim, pastor, naquele dia, tudo que o senhor me falou acerca desse Jesus, me incomodou muito. Eu não consegui dormir, pensando naquilo. Tudo que o senhor me falou. O senhor pode falar para mim de novo quem é esse Jesus? Eu falei com grande prazer. Falei de novo para ele quem é Jesus. E ele falou para mim aquele dia, pastor, eu quero entregar minha vida a Deus. E ele se converteu naquele dia. Aí então eu falei assim para ele, Pansal, agora você é o meu filho na fé. Agora é minha responsabilidade cuidar do seu crescimento espiritualmente. Mas eu vou falar uma coisa também, prepara, porque a sua família vai te perseguir. Porque você abandonou todos aqueles costumes. Mas Deus não vai nos dar graça e vamos caminhar. Orei com ele e voltei. Passou 5 dias. Eu estava na outra congregação pirada, que é 54 quilômetros da nossa cidade, e ele me ligou de novo naquele dia. Eu falei, Pansal, nesse momento eu estou um pouco mais longe. Ele pediu para eu ir para lá, na aldeia de novo. Eu falei, Pansal, eu estou muito longe. Ele me falou, por favor, pastor, passa aqui. Terminei a atividade lá, fui para lá. Cheguei naquele dia quase 9 horas. Aí cheguei, depois que eu cheguei, vi um grupo de pessoas sentadas. Eram 15 pessoas lá. Eu falei, pastor, cumprimentou todo mundo. E eu falei, pastor, tudo bem? Tudo bem, pastor. E ele falou para mim, pastor, naquele dia o Senhor me falou de Deus, eu entreguei a minha vida para Jesus. A minha vida depois começa a ter sentido. Eu senti que eu fui libertado. Então, eu não consigo mais ficar parado. Tudo que o Senhor me falou, eu comecei a falar para todo mundo aqui na aldeia. Esses grupos que estão sentados aqui são pessoas que eu falei de Jesus e eles falaram para mim que eles também querem entregar sua vida a Jesus. Eu falei todos.
todos pastores, mas eu não sei como fazer para ele se converter. Por isso que eu chamei para o senhor vir para cá. Eu parei de ver por vida desse jovem Pansal. Um jovem que converteu menos de 5 dias e ele conseguiu evangelizar a aldeia e trouxe 15 pessoas naquele dia. Aí eu conversei com aqueles pessoas perguntando e eles falaram para mim, pastor, nós cremos tudo que o Pansal falou para a gente. Porque nós vemos este dia alegria no coração desse jovem Pansal. Ele não era assim. E ele começou a falar para a gente todas essas palavras, quem é esse Jesus. E nós também acreditamos, por isso que nós também queremos entregar a nossa vida. Orei com aqueles grupos lá. Eu falei agora, nós temos um desafio. Porque para eu cuidar da igreja que eu estou pastoreando, a congregação que nós temos, depois para sumir mais esse campo vai dar um trabalho. Mas vamos orar. Conversei com eles lá. Depois eu fui embora. No caminho eu fiquei mais pensando. Mas como Deus é bom. Eu comecei a pensar na vida daquele jovem Pansal. É um jovem que não sabe nem ler. Ele ouviu a palavra de Deus. Tudo que eu falei para ele, ele decorou. Da mesma forma apresentou essa palavra para outras pessoas. Eu falei, Deus, eu preciso aprender com esse jovem. Pouco dia da sua conversão e ele começou a falar do seu amor para outras pessoas. Porque eu gosto de evangelismo pessoal, de visitar pessoas, de sentar, eu gosto desse tipo de trabalho. Mas aquele dia, depois que eu parei para pensar a vida de jovem, em caminho cheguei em casa, na semana seguinte eu fui lá, comecei o primeiro trabalho, já de discipulado com esse jovem. E ele falou o seguinte palavra, pastor, agora eu sei que eu sou totalmente libertado. Antes eu vivia totalmente oprimido, eu não tenho alegria no meu coração. Eu era totalmente escravizado, eu tenho muitos cerimônias, que ritual que eu deveria ter feito. Os meus pais se morreram, eu preciso fazer tudo que é exigido pela nossa cultura, de sacrificar o irmão. Mas depois que o Senhor falou de Jesus, eu fui libertado de tudo isso. Meus amados irmãos, a libertação da escravidão do pecado é que nos leva a experimentar a graça. A graça nos leva a experimentar a libertação do pecado. Este salmo que nós lemos fala de livramento. É um cântico de quem se viu, a pessoa que foi libertado da pior aflição, da maior tribulação e aperto. Agora esse autor ele se sente livre e ele mesmo se dispor a servir ao Senhor. Ele quer declarar para todo mundo a sua nova condição e quer anunciar para pessoas a sua nova vida, a sua nova disposição. Ele está mostrando que agora eu tenho uma missão. Essa missão é falar para todo mundo a sua nova alegria, a sua nova motivação. Para mim esse texto é muito maravilhoso. Depois que eu comecei a ler esse texto, eu passo a pensar na vida desse jovem Pansal, de como Deus tem feito na vida dele. Porque esse autor desse texto, ele está dando seu testemunho. Ele anda influindo em cada palavra. Se nós pudermos ver a partir do versículo 1 até versículo 6, ele fala do seu testemunho. E o autor fala do seu testemunho, como que Deus libertou ele. Depois que ele fez isso, ele mostrou que agora ele fez um voto de fidelidade ao seu novo Senhor, o seu novo dono. Porque lá no versículo 1, ele testemunhou lá que ele foi tirado, ele foi resgatado do mão do Senhor que era totalmente terrível. No versículo 2, ele testemunhou lá que ele foi colocado agora numa nova posição. No versículo 3, ele fala a sua nova forma de viver. No versículo 4, ele declara a importância do Senhor na sua vida. E no versículo 5, ele fala desejo de contar para todo mundo a novidade que ele estava experimentando. No verso seguinte que nós lemos, descreve as suas novas atitudes. São atitudes existenciais e vivenciais, fruto da sua experiência. Desses versos, meus amados irmãos, podemos tirar lições preciosas de como viver a nossa vida
depois que fomos libertados pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, depois que experimentamos, né, que fomos libertados, né, pelo pecado, pela obra da cruz. Vejamos, meus amados irmãos, e que essas lições, o que esse texto quer nos ensina. Primeira coisa, meus amados, que nós podemos aprender com esse autor, no texto testemunho: disponha-se ao Senhor. Isso que ele nos fala no versículo 7. Ele diz o seguinte: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Meus amados irmãos, esta é a disposição do liberto. Antes, esse autor estava testemunhando, antes ele estava preso ao pecado. Ele era cativeiro, prisioneiro das forças escravadoras do diabo. Mas vendo-se liberto, ele quer se dispor ao Senhor, quer testemunhar, quer servir, quer fazer algo para o seu novo dono. É uma expressão que indica a obediência e submissão de um servo, baseado na lei do escravo livre. Estas são atitudes que esse autor estava mostrando aqui. Ele estava disposto a servir a Senhor, e não porque outras pessoas estão fazendo isso, mas porque ele mesmo decidiu a servir a Deus. Eu falo muitas vezes para a pessoa lá em Guiné-Bissau, muitas pessoas muitas pessoas não querem envolver, né, para poder fazer parte desta maior missão de resgate, homens e mulheres que estão perdidos aqui neste mundo. Eu falo que nós precisamos, né, cumprir com essa missão que foi entregada para nós como igreja. Então, disponha-se a fazer mais para o Senhor através da sua igreja. Não se esconda quando o Senhor se chama. Diga, estou aqui. Meus amados irmãos, a missão não é uma tarefa para amanhã, para daqui a 4 meses. Ela requer prontidão imediata. É uma tarefa urgente, porque não temos garantia de que nós, ou a pessoa a quem nós deveríamos ter pregado a palavra de Deus, terá outra oportunidade. Meus irmãos, eu passei uma situação em Guiné-Bissau. Tem 2 jovens que estão frequentando a igreja que eu estou pastoreando. Porque eu tenho assim uma escala que eu faço para poder visitar os meus membros. Um dia eu fui visitar esses 2 jovens. Visitei eles, depois fui conversar com o pai desses jovens. Na nossa conversa eu comecei a falar de Jesus para esse senhor. E ele gostou muito da nossa conversa. E ele falou para mim: o senhor fica, se o pastor passar aqui uma vez por semana ou 2 vezes por semana, para a gente conversar um pouco, né? Tudo que o senhor me falou mexeu muito comigo. Eu falei para ele: não tem problema, será um grande prazer para mim. Aí toda semana eu passava lá, conversava com esse homem. Depois que passou 1 mês, depois de ocupação da igreja, eu não fui mais lá. Fiquei 3 semanas, não fui lá, e ele falou para o filho dele: por favor, fala para o pastor para passar aqui. O filho dele me falou, eu falei assim: tá bom, amanhã eu vou lá, que é segunda-feira, amanhã é a minha folga, eu vou lá. Não fui aquele dia, não lembrei o que aconteceu aquele dia, não fui. Passou 1 semana, 2 semanas, e ele falou para o seu filho, para mim, pediu para passar lá. Aí eu marquei para ir lá, aconteceu uma coisa lá na congregação, fui atender lá, não fui. E passou quase 2, 3 meses, não fui lá, e ele está insistindo para eu ir lá. Era muita correria interna lá na igreja, não fui. Num dia bem cedo, eu recebi uma telefonema do filho dele. Ele falou para mim: pastor, meu pai acabou de falecer. Quando eu ouvi isso, eu fiquei muito triste de ouvir aquela notícia. Saí de casa e fui para lá. Quando eu cheguei, o filho dele falou para mim: pastor,
Meu pai, todo esse tempo que estava pedindo para o Senhor passar aqui, porque ele falou para a gente que ele gostaria de entregar sua vida a Jesus. Mas eu sei que o Senhor estava ocupado nessa correria, por isso que o Senhor não veio. E quando eu ouvi isso, eu fiquei muito triste. Eu falei, Deus, me perdoa. Porque a pessoa precisava ouvir a sua palavra. E eu fiquei mais preocupado com o trabalho interno da igreja, na correria, com minhas coisas, esqueci que eu precisava de visitar o Senhor, falar de Deus para esse Senhor. Eu fiquei muito triste quando eu ouvi essa palavra do filho dele. Meus irmãos e irmãos, em João 9,4 diz: trabalhem enquanto é dia, porque noite logo vem quando ninguém pode trabalhar. A noite aqui pode muito bem se referir ao fim da oportunidade de fazer algo. Isso se refere a mim e a pessoa a quem eu deveria ter pregado a palavra de Deus. O tempo para despertar para a obra missionária é hoje, não para amanhã. Cada dia perdido, cada oportunidade negligenciado, por ser um custo muito alto para muitas pessoas que estão vivendo sem Deus. E outra coisa que nós podemos aprender com esse autor: busque sempre a vontade do Senhor. Isso que ele nos mostra no versículo 8, parte A. Ele diz o seguinte: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Este autor, ele avança no seu testemunho e resolução e faz questão de dizer que ele não está sendo forçado, que não está sendo coagido, constrangido. Ele não está sendo obrigado a fazer a vontade de Deus. Ele foi colocado lá pela graça, ele experimentou a graça, ele está vivendo essa graça, ele quer fazer a vontade do Senhor por amor e não pela obrigação. Ele testemunhou isto claramente neste versículo 8. Ele está mostrando que ele não quer mais coordenar a sua própria vida, de ser um crente independente, autônomo, dono do seu próprio destino. Ele jamais quer ser esse tipo de crente. Mas, meus amados irmãos, jamais faça a tua própria vontade. Muitos querem coordenar a sua própria vida, quer ir sem Deus ter mandado, quer fazer algo sem Deus ter pedido, quer fazer os seus próprios planos, sem o Senhor esteja envolvido nisso. E nós devemos aprender com Jesus, porque Ele diz: a minha comida é fazer vontade do Pai. A Escritura vai nos dizer que Jesus, mesmo sendo Deus Filho, Ele jamais abriu a mão de estar sós com o Pai, de ter intimidade, de ter comunhão com Deus. Aliás, Jesus nunca fez nada antes, primeiramente, de buscar a orientação do Pai. Nós podemos ver vários exemplos aí na Bíblia. Ele orou antes de escolher seus 12. Ele orou antes de multiplicar pão e peixes. Ele orou antes de ressuscitar Lázaro. Ele orou antes de ir à cruz. Não podemos perguntar por que Jesus Cristo ora tanto. Porque a preocupação de Jesus era fazer a vontade do Pai. Se nós observarmos Jesus todo em seu ministério, Ele sempre busca fazer a vontade do Pai. É por isso que o próprio Jesus Cristo disse: eu não veio fazer a minha vontade, mas sim a vontade do Pai. E muitas vezes nós pensamos que o homem é centro de tudo, porque são um pensamento humanista, que pensam, que ensinam isso, que tudo começa no homem, e continua e termina no homem. Mas o que a Bíblia nos ensina é que tudo começa em Deus e continua e termina em Deus. Então, meus amados, jamais faça a sua própria vontade. Jamais seja um crente independente. Jamais faça a sua própria. Deixe que Deus te use para a sua glória. E outra coisa que nós podemos aprender com esse autor: pratica a palavra de Deus. Isso que ele nos mostra no versículo 8, parte B. Ele falou o seguinte: dentro do meu coração está a tua lei. Esse autor, ele ama o Senhor. Ele foi liberto da aflição e da destruição. Ele vivia a lei da morte, mas foi libertado desta lei. Ele descobriu a lei do Espírito e da vida. A nova lei libertou ele da antiga lei.
Quando eu estava falando com o Pansal, ele falou assim: pastor, eu fui libertado. Agora eu não preciso mais sacrificar os animais. Eu não preciso mais fazer todo aquele ritual que é exigido. Agora eu sou uma nova pessoa. Jesus me libertou. Eu falei assim: Pansal, graças a Deus, você descobriu a graça. A nova lei, hoje, que você está, não escraviza, não julga, não condena. A nova lei absolve, justifica, salva. A palavra de Deus é nossa única regra de fé e prática. Meus amados irmãos, nós não estamos servindo uma ideologia, não estamos servindo uma ideia, mas estamos servindo ao Senhor. A palavra existe para ser obedecida. Quem não segue a palavra, ou não serve a Deus, ou é desviado. A Bíblia diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra. Meus amados irmãos, seja um crente fiel em tudo o seu proceder. Evangelize e testemunhe em sua conduta integral. Nós devemos influenciar no meio onde que a gente vive e convive. Nós não devemos negociar o princípio. Nós devemos cumprir a palavra de Deus. Como diz, mesmo a palavra de Deus. Até que o seu passe. Jesus Cristo disse que nenhum iotio jamais passará da sua lei. É por isso mesmo, irmão, nós não devemos ser um crente autonomista. A lei é a palavra de Deus. E ela deve ser obedecida e cumprida. Ela é nossa única regra de fé e prática. O que nós podemos também aprender com esse autor: anuncia a palavra de Deus para outras pessoas. Isso que ele nos mostra no versículo 9, parte A, diz o seguinte: jamais, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Este autor, dando seu testemunho, tendo experimentado a libertação, ele não quer mais se calar. Aquele homem que vivia perdido, triste, amargurado, derrotado, um homem sem rumo, agora ele quer falar para todo mundo a sua nova realidade. Tem uma música que a gente canta em Guiné-Bissau que diz o seguinte: eu quero falar para todo mundo quem o Senhor é. Porque antes eu era totalmente preso, eu era totalmente escravizado, mas agora Jesus me libertou. Agora eu sou nova pessoa em Cristo Jesus. Eu quero falar para todo mundo quem o Senhor é. Era mais ou menos o sentimento desse homem, testemunhando a sua vida. Este homem não quer mais se calar. Ele quer falar para todo mundo quem é o seu novo dono, o seu novo Senhor que ele está servindo. Ele queria que todo mundo saiba que existe um lugar mais alto que uma pessoa pode estar, é aos pés do Salvador. É ali que encontramos abrigo para nossas almas, na travessia pelos mares encambulados da vida. É ali que encontramos segurança para o nosso coração diante de terrores que nos assustam. É ali que encontramos uma fonte inesgotável de alegria, mesmo que as lágrimas rodem amargamente pelos nossos rostos. Esse autor, meus amados irmãos, ele quer que todo mundo saiba disso. Um dia, eu estava viajando para Bissau, participar uma reunião de Conselho Nacional. No meio da viagem, no ônibus, eu ouvi só uma pessoa cumprimentando todo mundo e falando boa tarde, gritando. Eu estava na frente e parei para ver quem estava cumprimentando todo mundo. Era esse jovem Pansal que tinha evangelizado. Ele estava chamando a atenção de todo mundo parou para ver quem estava cumprimentando, e ele andou no meio do ônibus, está lá na frente. Ele falou para todo mundo assim: eu quero pedir permissão para vocês, eu quero falar de Jesus para vocês. Todo mundo ficou lá
olhando. E esse jovem falou para Jesus, para todo mundo. E ele falou e falou depois, fim da sua fala, ele falou o seguinte: depois que nós chegamos, se uma pessoa gostaria de saber mais a respeito de Jesus, pode me procurar depois, eu vou te falar mais quem é esse Jesus. E eu parei para ver esse jovem pensar. Eu nunca tinha feito isso. De ficar num ônibus, nunca passou na minha cabeça. Mas esse jovem começou a falar para todo mundo lá. No outro dia que eu fui para continuar a nossa aula de discipulado, eu falei para ele, aquele dia eu fiquei muito feliz de ver você pregando a palavra de Deus para todo mundo, no ônibus. E ele falou para mim: pastor, eu não posso mais ficar parado. Como o Senhor mesmo me ensinou, que é nossa obrigação também falar de Jesus para outra pessoa. Como que eu posso ficar calado se no caso é minha obrigação, eu tenho que fazer isso? Meus amados irmãos, não seja um crente omisso que deixa de fazer a sua obrigação. Não seja um crente calado. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para chamar os outros, que nós fomos resgatados para resgatar os outros, que nós fomos libertados para libertar os outros. A nossa missão é anunciar o Evangelho, anunciar a graça e a maravilha de Deus. A nossa missão é fazer Jesus Cristo conhecido em toda a terra. Nós devemos anunciar a Jesus para outras pessoas. Fale e testemunhe. Anuncie Jesus para outras pessoas, porque é isso que eles precisam. E outra coisa que nós podemos aprender com esse autor: não se cale com relação à experiência de graça. Isso que ele nos mostra no versículo 9, parte B. Ele diz o seguinte: jamais cereis os lábios, tu sabes, Senhor. Meus amados irmãos, veja a grandeza desta declaração deste autor. Ele, desde que experimentou a nova vida, esse autor, e está testemunhando da sua vida, ele não se calou mais. Ele botou a boca no trombone e falou e testemunhou a sua nova condição. Porque lá no versículo 2, ele fala que o Senhor mudou a sua condição. No versículo 2 ele testemunhou que ele vivia vida de inferno, ele sentia naquela vida de inferno que vivia. Mas ele diz que o Senhor tirou ele de lá. O Senhor mudou a sua situação, a sua condição. E depois, ele continuou seu testemunho, e ele falou que o Senhor mudou a sua situação. Ele não é mais aquele pessoa humilhado, aquele homem arrasado, mas agora ele é um homem confiante, caminhando com passos firmes. E depois ele testemunhou que o Senhor mudou totalmente a sua postura, porque agora ele não se sentia mais naquele vida de inferno que ele vivia. Agora ele agradece e louva a Deus, o que Deus tem feito na sua vida. Eu falo sempre a pessoa lá em Guiné-Bissau: existem pessoas que apenas vêm à igreja anos após anos e não fala de Jesus e não anuncia a sua nova fé, a sua vida para ninguém. A gente vê muitas pessoas que falam: eu sou servo de Jesus, mas não testemunha de Jesus, não fala de Jesus para ninguém. Eu falo para eles, porque se todos nós, como servos de Jesus, se todos nós assumimos a nossa responsabilidade, se todos nós entendemos esta ordem que Jesus Cristo deu para nós, de fazer discípulos. Eu vou falar assim: se a nossa igreja tem 50 membros, se cada um começa a trazer só uma pessoa por ano, não estou falando nem 2 nem 3, só uma pessoa, de você testemunhar a palavra de Deus e você discipular essa pessoa. Eu falei, no primeiro ano, se cada um começa a trazer, no primeiro ano a gente vai ter 100 pessoas na igreja. Segundo ano, essas 100 pessoas também trazem só uma pessoa. A gente vai ter 200 pessoas na igreja. Terceiro ano, se esses 200 pessoas também começar a pregar, trazer mais só uma, e vão ter 400 pessoas. Se essas 400 pessoas também
Começaram só uma, nem duas. E vamos ter outras pessoas na igreja. Mas eu falei, porque muitas de nós estamos aqui na igreja e nós não pregamos a palavra. Nós não estamos dispostos a testemunhar de Jesus para ninguém. Eu falei, porque Jesus nos chamou para que nós pudéssemos vir a Ele, aprender dele. Depois Jesus Cristo deu uma ordem para nós: sai e pregue o evangelho. Mas eu falei que hoje muitos crentes, muitas igrejas estão fazendo totalmente errado. Estão fazendo discípulo totalmente errado. E não como Jesus Cristo ordenou. Porque Jesus não ordenou para fazermos fãs dele. Quem precisa de fã são artistas. Jesus Cristo não mandou para a gente fazer admiradores. Autores e jogadores de futebol, eles que precisam de admiradores, eles que buscam isso. Jesus Cristo não mandou para a gente vandalizar, ganhar almas e depois abandonar aqueles bebês espirituais. Ele requer discípulo. Jesus não mandou para a gente recrutar pessoas, encher a igreja. Ele requer convertidos maduros. Meus irmãos, ser discípulo. Porque discípulo é seguidor de Jesus. Isso se aplica em três coisas. Eu falo para a pessoa em Guiné. Porque a pessoa não fala, porque ser discípulo, isso implica três coisas. Primeiro, um discípulo, ele faz reino de Deus, o seu tesouro. Segundo, ele renuncia tudo por amor a Jesus. Terceiro, isso significa que ele guarda a palavra de Jesus no seu coração. E nós precisamos fazer um verdadeiro discípulo a Jesus. E nós temos que pedir a Jesus, que Deus que nos dá conhecimento para que nós possamos testemunhar quem é Jesus. Jesus quer que eu e você participando, trazendo pessoas para Deus, compartilhando esse evangelho maiúsculo, dando ideias, estimulando, até abrindo portas das nossas casas, para poder ensinar a palavra de Deus para nossas vizinhanças. E muitas vezes nós temos oportunidade de falar a palavra de Deus para nossas vizinhanças. A gente não fala. Nós não estamos até dispostos para abrir a porta da nossa casa durante a semana, fazer cultos nos lares, convidar nossos vizinhos para ouvir a palavra de Deus. Eu quero só abrir uma aspa aqui, nesse momento, direcionando aos pais. Porque nós devemos começar a fazer discípulos em nossa própria casa. Não significa quando o seu filho cresce na igreja, ele é um servo de Jesus, ele é um discípulo. Ele precisa ser falado desse amor de Deus, para que ele possa entregar sua vida a Deus. Eu faço sempre uma pergunta: que geração que você está deixando? Porque hoje, se nós pararmos para ver, geração que nós estamos deixando, não é geração que ama a Deus, não. São geração que ama essa tecnologia. São geração do Facebook, do Instagram. São geração desse TikTok. Não sei se eu chamei bem. São essa geração de Netflix, de seriados, de filmes. São geração que não tem compromisso com a palavra de Deus. Muitas vezes quem são os responsáveis são os pais. Porque os pais não têm tempo de poder doutrinar seus filhos, de poder ensinar seus filhos a palavra de Deus. Nós só preocupamos com a vida, acadêmica dos nossos filhos. Para ser uma pessoa amanhã, um grande homem. Isso é muito bom. É a sua missão trabalhar isso, para que seu filho estude para ser uma pessoa amanhã. Mas você não deve esquecer que o mais principal é a vida espiritual dele. Que ele precisa conhecer e ter relacionamento com Deus. Ele precisa amar esse Deus. Mas muitas vezes não tem tempo de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus lá em casa. Porque só uma vez por semana, aqui na igreja, para aprender, é muito pouco. Porque com relação à educação espiritual do seu filho,
Não é responsável de pastor, não. Não é responsável de conselho da igreja, não. É a sua responsabilidade. Muitas vezes nós mesmos não seremos, porque nós mesmos somos péssimo exemplo. Nós mesmos, a gente não tem a nossa vida devocional com Deus. Onde a gente separa nosso tempo buscando Deus na leitura da sua palavra e oração. E como que não podemos ensinar nossos filhos se nós mesmos não temos criado tempo para ler a palavra de Deus? Os muçulmanos, lá em Guiné-Bissau, todos os dias no nosso país, 6 horas da manhã você ouve gritos. É crianças muçulmanas aprendendo o Alcorão todos os dias, de manhã, 2 horas e 6 horas da tarde. Os pais ensinando, inculcando Alcorão na cabeça dos seus filhos. E eles que têm um Deus morto, eles ensinam, mas com tanta convicção para os seus filhos. Eu falo a pessoa lá da igreja, mas eles ensinando que tem Deus morto, para eles que têm Deus morto, eles tratam Deus morto deles como Deus vivo. Enquanto nós que temos Deus vivo, a gente trata nosso Deus como Deus morto. E muitas vezes, se você tem encontro com crianças muçulmanas, ele conhece muito bem o Alcorão do que nossos filhos conhecem a Bíblia. Porque se nós não ensinarmos nossos filhos, eles vão aprender na frente da televisão, na internet, na escola. Tudo bobagem. E depois a gente questiona, o meu filho cresceu na igreja, mas depois desviou. É por isso que muitos jovens chegam na universidade. Eles abandonam a sua fé, porque eles não têm fundamento na palavra de Deus. E eles já vêm com outro tipo de pensamento e quer questionar pastor, quer questionar a Bíblia. Você perguntar que tipo de amor que esse Deus tem? E muitas vezes esse amor que estão aprendendo é um amor frouxo, porque o nosso amor de Deus é um amor verdadeiro. Então, meus amados irmãos, nós precisamos compartilhar a palavra de Deus, começar em nossas casas, instruindo, ensinar nossos filhos todos os dias. Nós não devemos cansar com isso. Nós devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus. Ensinar. Você, pai, ainda que você tenha muito trabalho, você cria tempo para poder instruir seu filho, de poder ensinar seu filho a palavra de Deus. E você deve ser modelo de ler e meditar todos os dias na palavra de Deus. E outra coisa que nós podemos aprender com esse autor: dê bom testemunho. Isso que ele nos mostra no versículo 10, parte A. Ele diz o seguinte: não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Esse homem, tendo experimentado a liberdade, tendo transformado pela palavra, ele não esconde a sua nova vida. Ele não guarda para si. Ele não se envergonha do seu Senhor. Ele não oculta a sua fé. Ele quer que todo mundo veja em quem ele tem crido. Eu falo para a pessoa lá em Guiné-Bissau, tem muitos crentes que têm vergonha do Evangelho, por causa que muitos incrédulos olham para a gente. Muitos não estão dispostos a dar bom testemunho. Quer ser crente de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quer ser aquele crente independente, autônomo. E muitas vezes, quando a pessoa chama a atenção, a pessoa fica brava. A pessoa quer te reclamar. Muitos crentes não estão dispostos a dar bom testemunho. Até ontem eu testemunhei aqui, um dos jovens da nossa igreja, quando nós fomos evangelizar. Evangelizando um grupo de pessoas, um dos pessoas que a gente estava evangelizando reconheceu ele. E falou a ele, mas você é crente. Mas nós encontramos na balada. E ele ficou envergonhado com isso. Porque como que ele falar de Jesus para outra pessoa se ele mesmo vive totalmente como pessoas que não conhecem Deus também vivem? E muitos não estão dispostos para dar bom testemunho. Quer viver, quer ser crente de qualquer jeito. Leva aquela vida velha ainda.
Eu falo porque essas pessoas ainda não têm encontro com Jesus ainda. E outra coisa que eu não podemos aprender com esse autor, meus amados irmãos, seja uma pessoa abençoada. Isso que ele mostra no versículo 10. Ele diz o seguinte: não escondi de grande congregação a tua graça e a tua verdade. Esta é a sua nova casa, segundo o que ele está testemunhando aqui, a congregação. Naquela época, era tabernáculo, onde o povo se reunia para festejar ao Senhor. Ele não iria mais viver isolado. Ele agora tem um povo, o povo do Senhor, que antes ele vivia escondido, amargurado, derrotado. Agora ele está aprendendo a viver em comunhão, na comunhão. Agora ele vive na bênção, cercado de bênção. Ele agora está vivendo mergulhado totalmente na bênção. Bênção agora é uma realidade na vida dele. O Pansão uma vez falou para mim: pastor, depois que eu entreguei a minha vida, a minha família me abandonou. Mas quando eu chego na igreja, eu vejo todo mundo na igreja, eu falo assim: eu tenho irmão. Agora eu tenho muito mais irmãos. Irmãos que agora da mesma fé. Porque nós somos filhos de Deus. Essas pessoas da igreja também então são meus irmãos. Toda parte do mundo agora que eu tenho os irmãos. Então, agora ele foi falando para mim, eu comecei a ver a vida desse homem. Agora parece que a bênção de Deus é uma realidade na vida dele. Que ele entendeu agora que ele está vivendo cercado de bênção. Meus amados irmãos, a bênção de Deus precisa nos acompanhar. Um crente não deve levar aquela vida mendigando atrás de uma bênção, procurando bênção, correndo, perseguindo uma bênção. Eu falo a pessoa lá em Guiné-Bissau. Um crente fiel que vive a palavra de Deus, ele não precisa perseguir a bênção. A bênção de Deus que persegue a pessoa. Mas muitas vezes a gente vê pessoas correndo e buscando a bênção, a prosperidade. Mas a sua vida com Deus é totalmente um desastre. Mas quando a pessoa é fiel à palavra de Deus, é a bênção de Deus que persegue essa pessoa. E outra coisa, nós não devemos também viver aquele bênção individualista. Quando Deus nos abençoa, devemos abençoar também outras pessoas. Eu quero concluir, meus amados, a minha fala dizendo algumas palavras. Uma pessoa abençoada influencia outros. Uma pessoa abençoada muda outros e abençoa outros. Um crente é acompanhado pela graça. Ele transborda a graça. Ele vive a graça. Ele transforma a graça em verdade em sua vida. Meus amados irmãos, Jesus nos tirou da prisão, da pior prisão, a prisão de desgraça. Agora nós somos livres da corrente de desgraça, vivemos alegremente a graça do Senhor, desfrutemos essa graça e festejamos para sempre a nova vida que Cristo Jesus conquistou por nós na cruz. Então, meus amados irmãos, não se cale com relação à experiência de graça. O Rei soberano do universo deu uma ordem. Cabe nós a obedecer. Eu quero fazer uma pergunta para você refletir essa noite. Você tem feito discípulos? Você tem buscado os perdidos? Você tem sido ministro da reconciliação? Você tem gerado filhos espirituais? Você tem ganhado pessoas para Jesus? De que maneira, meus amados irmãos, você tem cooperado com Deus na sua missão de resgatar homens e mulheres perdidos? Esse é um bom momento para que todos nós possamos orar
para pedir a Deus para que Ele nos capacite cada dia, para que nos tornamos testemunhos fiéis de Jesus dentro da nossa área de convivência, influência, que nós possamos sempre testemunhar este amor de Deus para outras pessoas. Que Deus nos ajude para que nós não podemos negligenciar essa tarefa que Ele confiou em cada um de nós como seu servo, para que nós possamos fazer Jesus Cristo conhecido em todos os lugares.